noite, a paz de Senhor Jesus. Aqui vos fala é o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Deus criou um tempo, aleluia, para você dormir, para você acordar, para você brincar, para você se divertir, para você parar, para você correr, para você avançar, para você esperar. A Bíblia diz, no livro de Salmos 40, diz que a seguinte oração: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Então existe um momento a qual a resposta de Deus é o silêncio. Não é sim, não é não, mas é o silêncio. Talvez você tenha pedido coisas para Deus e Deus não respondeu, porque não chegou a hora em nenhum momento. Continue orando, continue buscando, continue insistindo, perseverando, que Deus vai trazer resposta para a sua vida. E mais uma vez, eu quero também salientar a necessidade de você separar um tempo para você poder pensar e refletir sobre o caminho que você tem andado, sobre as coisas que você tem feito, sobre os lugares onde você tem ido. E mais importante ainda, tirar um dia para você estar na casa do Senhor. Interessante que às vezes acontece de você chegar na igreja e sentir um sono, até mesmo dormir. Talvez você já tenha passado por isso. O interessante é que quando nós estamos fora da igreja, não vem sono algum, mas as pessoas parece que não se cansam, saem para balada, às vezes ficam horas e horas fora, saem para se divertir com seus colegas, não sentir sono, ou então vê televisão, mexe no celular, não sente sono. Mas por incrível que pareça, quando chega na igreja, dá um cansaço, dá uma fadiga, os olhos ficam pesados e essa pessoa acaba dormindo. Já aconteceu isso, até mesmo durante uma pregação de um dos maiores pregadores que já passou sobre a terra. Então pense você que dormir durante uma igreja, num culto, significa que o pastor é um pastor sem unção, que é um pastor que não tem virtude de Deus. O problema não está no pastor, o problema às vezes está em você, que às vezes realmente sua mente está um pouco confusa, está um pouco embaralhada, até mesmo o teu corpo pede o sono, aquele lugar um pouco silencioso ou então barulhento. De qualquer maneira, esse ambiente te traz sono, principalmente na hora da pregação da palavra. Quando a palavra começa a ser mencionada, é necessário uma atenção maior, é necessário um momento em que você vem entender a mensagem anunciada e pregada. A meditação de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 7 em diante, que nos diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou-lhe a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Estava um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Porém Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo,
ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Louvado seja Deus. Sabemos que Paulo foi um grande homem de Deus, um homem que escreveu 13 cartas apostólicas que estão contidas no Novo Testamento. Um homem que disputava entre os judeus a mensagem do Evangelho. Um homem que tinha muita sabedoria, que foi criado aos pés de Gamaliel. Um homem que recebeu de Deus um conhecimento, uma profundidade que poucos homens conseguiram. A palavra de Deus diz que Paulo teve muitas revelações. E uma delas, tão profunda, aleluia, nos diz a palavra, que Paulo foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, a qual não é lícito um homem falar. Coisas gloriosas, coisas tremendas, revelações que são de pessoas que têm muita intimidade com Deus. Certamente, Paulo é um apóstolo diferenciado, pois Paulo não andou com Jesus, mas foi um homem a qual Deus deu a instrução direta do céu para ele. Todos conhecemos a história de Paulo, Paulo, um perseguidor da igreja, um homem que entrava dentro das igrejas, das casas, das cavernas, onde se reuniam os cristãos, e matavam todos eles à espada, levavam presos para serem torturados, para serem pendurados em crucifixos, porque a religião cristã foi uma religião muito perseguida logo no início da igreja. E Paulo era um homem que imaginava que estava fazendo bem para Deus, perseguindo os cristãos, porque ele considerava uma seita, algo diabólico, que ia contra os preceitos de Deus, uma nova revelação, algo que era totalmente contrário àquilo que ele aprendeu. E quantos pensam, quando se detém diante de uma revelação, diante de uma palavra de um pastor, diante de uma palavra vinda de um homem, aleluia, a qual ensina algo que é diferente daquilo que ele aprendeu com seu pai, numa religião que não é cristã, evangélica, protestante. E aí ele acaba ou aceitando, ou rejeitando, ou até mesmo simpatizando, mas nunca assumindo um compromisso. Por quê? Porque lhe falta coragem, porque lhe falta um zelo maior, uma força de vontade, uma perseverança. Mas, continuando o texto, a Bíblia fala que Paulo, ele gostava de falar do amor de Deus, gostava de falar das grandezas do Senhor. E a Bíblia fala que um jovem chamado Eutico estava em uma casa, onde tinha no terceiro andar, e foi longo, o cenáculo estava cheio de luzes, porque aonde está a palavra de Deus está anunciada, tem que ser um lugar onde tenha muita luz, onde esteja as pessoas com a visão totalmente centrada naquilo que está sendo falado, concentrados e ao mesmo tempo atentos àquilo que está sendo mencionado. Hoje em dia, você pode observar que igrejas têm pintado suas paredes de preto. Acredito eu que não passa a ser uma igreja, mas sim aparentemente uma casa de show, uma casa de entretenimento, fazendo com que as pessoas, em vez de serem confrontadas pelo poder da palavra, mas serem simplesmente acariciadas pelo seu ego, um conselho de uma palavra que não tem uma palavra inspirada, mas sim uma palavra baseada em filosofias humanas. São chamados coaches. Ter cuidado com os tais. E esse Eutico jovem estava no terceiro andar, ouvindo a mensagem. A Bíblia diz, não o momento e nem a hora que ele ficou com sono, mas a Bíblia fala que ele estava pendurado na janela. Ele não estava nem dentro e nem fora, estava pendurado na janela. É um perigo que eu vejo
pessoas que estão divididas entre estar dentro da igreja e o pé às vezes fora da igreja. Por quê? Porque as palavras de Deus parecem que ela não entra, ela não consegue entrar com profundidade, não consegue entrar com força, não consegue entrar com ousadia, não consegue entrar e germinar e dar semente que vai fazer com que essa pessoa venha se transformar numa nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Pense bem, Eutico sentiu sono, mesmo diante de um homem que era o maior pregador que existiu na face da terra depois do nosso Senhor Jesus. É interessante que a mensagem de Paulo era uma mensagem extensa. Por que era extensa? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Paulo estava cheio de Deus, tinha muitas coisas para falar. Teve um determinado momento em que ele chegou a pregar para reis, para pessoas de muita cultura, muita sabedoria. Naquela época já havia a filosofia grega. E um dos homens chegou a falar que as muitas letras faziam delirar. Mas Paulo não falava uma palavra difícil. Falava palavras que diante dos gregos era loucura. E para os judeus era simplesmente inaceitável. Mas a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Louvado seja Deus. Eutico estava no terceiro andar. Quem sabe Eutico tinha um grau dentro da igreja, ou seja, um cargo, talvez fosse um missionário, quem sabe um diácono, quem sabe um presbítero. O fato é que ele caiu do terceiro andar, perdeu, aleluia, a sua unção, regrediu espiritualmente, regrediu na sua patente. E quantas pessoas regrediram na fé? Quantas pessoas que outrora eram pastores e hoje só são simplesmente membros de uma igreja, e às vezes nem membros, desviados, afastados. Outros cantavam, outros tocavam, levitas da casa de Deus, e hoje já não fazem mais a obra de Deus, porque se cansaram, porque desanimaram, porque simplesmente esfriaram. O fato é que por maior que seja a posição que você encontra na igreja, se você não tiver a graça de Deus sobre a sua vida, você não consegue se manter firme, você não se consegue manter constante e nem perseverante. A graça de Deus é alcançada com orações, com jejuns, com lágrimas, e meditando dia e noite na palavra de Deus. Eutico sentiu sono. É normal sentir sono, mas existem lugares determinados para dormir. A igreja não é um lugar para dormir. A igreja é um lugar onde as pessoas têm que ter uma atenção bem dobrada, concentrada. Não é lugar para a pessoa ficar andando de um lado para o outro, conversando, comendo. Hoje em dia, há muitas pessoas que vão nas igrejas e pensam que estão dentro de casa, sentam de qualquer maneira, andam de um lado para o outro, desfilam com roupas muito belas até, roupas sensuais, despertando cobiça entre os irmãos. Outros homens com calças apertadas, cada um tentando de alguma maneira chamar a atenção de outros. Aparentemente, quase a mesma coisa dos que estão dentro de uma festa. Não deve ser assim. A igreja é um lugar de reverência, de santidade, onde Deus se faz presente no meio dos louvores, no meio da palavra, e principalmente para nos corrigir, para nos consolar, para nos exortar e para nos edificar através da sua santa palavra. A Bíblia diz que Eutico, ele cai do terceiro andar. Talvez morto, sim, mas toda pessoa que estiver dentro da casa do Senhor e houver alguma coisa, o Senhor Deus entra com a providência. Quem sabe uma mãe vem para a igreja para buscar, o seu filho está um pouco enfermo. Não se preocupe, Jesus vai cuidar do seu filho. Quem sabe o seu filho está afastado, Jesus está cuidando do seu filho, da sua mãe, do seu pai. Quando você se dispõe para Deus, Deus cuida da sua vida, cuida dos seus sentimentos,
dos seus projetos, das suas emoções, da sua família, da sua saúde. Esse homem morreu contigo, porque estava lá, podia estar em outro lugar, mas escolheu estar ali. Caiu, imaginei eu que talvez tivesse quebrado um braço, uma perna, mas quando Paulo vai até ele, levanta, faz com que ele venha a ser ressuscitado e faz com que aquilo que estava quebrado volte para o lugar. E ele estende a tua mensagem desde a madrugada até a alvorada. Foi extensa aquela mensagem. Ele te faz necessário frequentar um jejum, frequentar uma vigília às vezes, frequentar um culto um pouco mais prolongado, porque a nossa alma, ela tem que ser saciada, ela tem que ser confrontada, ela tem que ser exortada, porque a nossa tendência é sempre se afastar de Deus. Nós temos uma natureza que tem que ser mortificada pelo poder da palavra, pela oração e pela palavra. O homem e a mulher de Deus é santificado. Pense nisso, reflita. Se você gostou da mensagem, por favor, se inscreva no canal, compartilhe. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Estarei novamente, em breve, trazendo uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. A paz do Senhor para todos. Um grande abraço. Eu estarei orando por todos aqueles que fazem parte, aleluia, os inscritos e principalmente porque os que estão inscritos é sinal de pessoas que estão aprovando esse ministério a qual o seu Deus tem me colocado no meu coração. Um grande abraço.